Olá, seja bem-vindo ao canal SOS Agrimensura. Eu sou o engenheiro Ailton Cardoso e no vídeo de hoje vamos falar da importância das relações trigonométricas no triângulo retângulo para a topografia. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Vamos lá! Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos direto ao conceito. A trigonometria plana, ela estuda as relações entre os ângulos e os lados de um triângulo no plano, utilizando seno, cosseno e tangente para calcular medidas desconhecidas e fazer com que a trigonometria seja aplicada em diversas áreas do conhecimento. No nosso caso, vamos entender o porquê de estudar a trigonometria plana na topografia. Conforme vemos na tela, ela aparece o tempo inteiro na topografia, quer seja no nivelamento, levantamentos topográficos de taludes, distância entre dois pontos que são inacessíveis, ou seja, eu estou de um lado da margem de um rio e o ponto está do outro lado, ou há uma vegetação ali, dividindo o topógrafo, o profissional, e o ponto que se deseja determinar, e levantamentos de áreas que são irregulares. Sem essas relações, o trabalho ficaria muito mais difícil, impreciso e demorado. Imagina só, você tendo que esperar o seu auxiliar atravessar a margem do rio, correndo diversos riscos, enfim, nem vamos citar aqui as operações inerentes a isso, mas olha só o tempo que se perderia para coletar esse ponto, ou atravessar esse rio ou essa mata, certo? E é como se a topografia ela fosse um atalho para resolver os problemas no campo. Lembrando que hoje nós temos equipamentos precisos, que realizam cálculos matemáticos ou operações matemáticas dentro dos seus algoritmos baseados nas relações trigonométricas para calcular as informações que precisamos ali durante a coleta de dados em campo, ok? Seguindo, o que é um triângulo retângulo? Muitas pessoas devem estar se perguntando, ele nada mais é do que o ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Ele tem três lados, sendo dois catetos, que formam um ângulo de 90 graus, e a hipotenusa, que seria ali o lado oposto ao ângulo reto. Mas nós vamos dar um exemplo rápido. Imagina uma rampa, vou desenhar na tela, imagina uma rampa, e essa rampa está saindo do chão. O chão é um cateto, portanto, nós temos aqui o cateto. E do outro lado, nós temos a parede, que seria um outro cateto. Portanto, nós vamos ter um outro cateto aqui. E a própria rampa é hipotenusa, mas veja que aqui nós formamos um ângulo de 90 graus. E o ângulo oposto, o cateto oposto ao ângulo de 90 graus seria a nossa hipotenusa. E nós teríamos ali o cateto A e o cateto B, ok? Seguindo, agora nós temos as seguintes três relações básicas, Então, quais são as relações básicas do triângulo retângulo utilizados na topografia? Em primeira mão, nós temos aí o seno, ok? Seno do ângulo, vamos determinar como sendo aqui o ângulo alfa. Nós temos o cosseno do mesmo ângulo alfa e nós temos também a tangente deste mesmo ângulo alfa, ok? No triângulo retângulo apresentado na tela, para entendermos ou retirarmos as informações relativas ao seno, vamos entender o seguinte: o seno ele é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, ok? Mas o que vem a ser o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está de frente ao ângulo. Nesse caso, o cateto que está de frente ao ângulo seria aqui o cateto C, ok? Então, nesse caso, nós teríamos aqui C sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o cateto que está de frente ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós teríamos C sobre A, ok? Então, no caso do cosseno, nós temos que o cosseno de um ângulo ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Nesse caso, vamos ao triângulo retângulo verificar um macete. Se o cateto oposto é o C e o A é a hipotenusa, então só nos resta o B. Então, o cateto adjacente é o cateto que está ali ao lado ao ângulo, ok? Então, nesse caso aqui, nós teríamos o cateto adjacente, que seria B, sobre a hipotenusa, que seria A, ok? No caso da tangente, nós temos que ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, seria o cateto C, ok? Sobre o cateto adjacente, que seria B. Beleza? Então, vamos seguir. Teorema de Pitágoras. Você deve estar se perguntando, professor, o Teorema de Pitágoras também não faz parte da trigonometria? Vamos à seguinte análise. A trigonometria, ela é um processo ou uma regra fundamental que utiliza ângulos e lados de um triângulo no plano para realizar cálculos utilizando operações como seno, cosseno e tangente para calcular medidas desconhecidas, ok? Então, ela utiliza ângulos e lados. Já o Teorema de Pitágoras, ele apenas utiliza os lados, ou seja, os catetos, sem qualquer relação com os ângulos, para calcular ali um cateto desconhecido no triângulo retângulo. Portanto, a sua regra fundamental é que ele é dado através do quadrado da hipotenusa, que nesse caso aqui seria o A, o cateto A, é igual à soma do quadrado dos demais catetos, ou seja, seria igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Esclarecido isso, vamos à frente. Mas por que isso é tão importante na topografia? Muitas vezes nós não conseguimos realizar as medições no terreno, né, de forma direta. Nós não conseguimos medir a distância, o desnível ou o ângulo apenas com a trena. Então usamos a trigonometria para calcular essas medidas a partir de informações mais fáceis de obter. O exemplo 1, você mede o ângulo de subida de uma estrada com equipamento, como um teodolito, né, no caso do exemplo, e a distância horizontal. Logo, ao aplicar o seno à tangente, você descobre a altura que a estrada subiu, ok? Vamos entender com o segundo exemplo. No exemplo 2, se você conhece a altura de uma torre e o ângulo que vê ela do chão, dá para calcular a distância até ela sem precisar atravessar o mato ou os obstáculos. Nós trouxemos uma figura que expressa aí um obstáculo, nesse caso um trecho com água, que pode ser um riacho, um córrego, um lago, né? E nós queremos saber essa distância, ok? Então, nesse momento, nós vamos utilizar essa imagem para fazermos o nosso exercício, tá? Então, vejamos. Um observador na margem de um rio vê o topo de uma torre, ok? Vê aqui o topo da torre. Segundo um ângulo de 56 graus, afastando-se 20 metros, o mesmo observador vê a torre segundo um ângulo de 35 graus. Calcule a largura do rio, ok? Então aí o observador estava no ponto C e se deslocou até o ponto D por 20 metros, que aí no caso ele verificou ou pôde ver a torre com outro ângulo. Vamos ver como resolver esse exercício. Seguindo com o exercício, vamos agora com o primeiro passo. O primeiro passo seria entender as informações aqui do triângulo. Nós separamos aqui o desenho, a figura, como sendo dois triângulos. E isso é muito importante para entendermos o nosso desenho. Pois o ângulo de 56, nós vamos chamar ele de alfa, mas alfa 1 é representado aí pelo triângulo 1 e do mesmo modo para o triângulo 2. No triângulo 2, nós temos aí que alfa 2 seria igual a 35 graus. Alfa 1 seria igual a 56 graus, ok? Outra informação que nós precisamos tirar da figura é que nós vamos ter uma distância total, que seria D mais 20, mas vamos chamar de x para facilitar a nossa equação.
Então nós temos que x mais 20 é igual à distância total. Vamos chamar de dzão. Precisamos agora fazer as relações entre os lados e os ângulos. Para isso nós vamos utilizar a tangente, ok? Nesse caso aí, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Nesse caso aí nós vamos utilizar a tangente. Então tangente de α1 seria igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, ok? Então para o caso 1 nós vamos utilizar esse triângulo aqui, ok? O triângulo 1. Então o nosso cateto oposto seria H e o nosso cateto adjacente nesse caso seria D, que nós vamos chamar de X, ok? No segundo triângulo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizar o triângulo todo aqui, que seria o triângulo retângulo. Nesse caso, nós temos que utilizar também a tangente. Então, tangente de α2 seria o cateto oposto, novamente, pelo cateto adjacente. Então, nós vamos ter aí H sobre D mais 20, ou x mais 20, ok? X mais 20. O terceiro passo que nós temos que fazer é associar os ângulos ou as posições, né, que nós encontramos aqui nesse caso, ou procurar uma similaridade entre as equações para a gente poder conseguir resolver o problema. No ponto 2, aqui no item 2, nós verificamos que nós temos H nas duas situações, tanto para a tangente de α1 como tangente de α2. Então nós vamos seguir o nosso exercício, ok? No ponto 3, nós vamos ter o seguinte, que a posição 1 é igual a tangente de α1 igual a H sobre x. E nós vamos seguir que na posição 2 nós vamos ter tangente de α2 igual a hx mais 20, ok? Vamos trazer aqui o ponto 4, nós vamos ter que H é igual a tangente de α1 vezes x, e nós vamos ter que H é igual a x mais 20, que multiplica tangente de α2. Assim nós podemos igualar as equações, porque temos H nas duas variáveis. Então H é igual a H, ok? Nesse caso, tangente de α1 vezes x vai ser igual a x mais 20, que multiplica tangente de α2, ok? Então, no ponto 5 aqui, nós vamos ter o seguinte: tangente de α1 seria tangente de 56 graus, ok? Vezes x, que vai ser igual a x mais 20, que multiplica tangente de α2, que no caso aqui é 35 graus. Então, tangente de 35 graus, ok? Vamos fazer uso da calculadora aqui e vamos aqui fazer tangente de 56 graus, vai ser igual a 1,4825, 1,4825x igual a x mais 20, que multiplica tangente de 35. Então, tangente de 35 graus a 0,7002, ok? Então aqui nós temos 1,4825x igual a 0,702. Nós vamos multiplicar aqui e multiplicar aqui, ok? X mais 0,702 vezes 20. Nós vamos ter aí 14,0041. Passando aí o 0,07 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter, então, 1,4825 menos 0,7002, nós vamos ter aí 0,7823x, que vai ser igual a 14,0041. Dessa forma, o valor que nós temos para x
seria de 17,90 metros para x. Portanto, a nossa distância total, x mais 20, né, no caso aqui, D seria igual a 37,90, ok? Então, no caso, a distância x aqui, né, ou o nosso Dzinho, a distância do rio seria igual a 17,90 metros, ok? Mas nós aplicamos apenas a tangente. Vamos aplicar agora seno, cosseno, né, tangente e teorema de Pitágoras, utilizando apenas o triângulo relativo, o triângulo 1, aplicando seno, cosseno e tangente e teorema de Pitágoras para encontrarmos aí essa distância ou a altura H, ok? O primeiro passo que nós vamos fazer é aplicar o seno, ok? Então nós temos aí que o seno, né, de θ1 seria igual ao cateto oposto pelo cateto, ou cateto oposto pela hipotenusa, ok? Então nesse caso nós teremos aí que o seno de α1 seria seno de 56 igual ao cateto oposto, que seria H, a hipotenusa, que é 32,01. Nesse caso, resolvendo aí a operação, nós vamos ter 3,54 metros, ok? Agora, aplicando o cosseno, nós temos que cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas nós temos que o somatório interno dos ângulos, ou de um triângulo, tem que ser 180 graus. Então, se somarmos θ1 mais 56 graus mais 90, nós temos que ter 180 graus, ok? Então, nesse caso, θ1, 180 menos 56 menos 90 vai ser igual a 34 graus. Então, dessa forma agora, nós vemos aqui o seguinte: cosseno de 34 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que nesse caso seria H, dividido pela hipotenusa, que seria 32,01. Nesse caso, nos resta H igual a 26,54 metros, ok? Vamos aplicar a tangente para ver se encontramos o mesmo valor, ok? Então, a tangente de... Aí, nesse caso, como nós já temos as informações, vamos aí pegar a tangente de α1, seria cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, nós temos que a informação que nós queremos encontrar seria tangente de α1 seria igual... Quem é o cateto oposto? Seria H. Quem que seria o cateto adjacente? Seria 17,90. Nesse caso, nós temos tangente de 56 graus vezes 17,90 será igual a H. Portanto, H igual... Vamos fazer aqui a nossa operação. Tangente de 56 vezes 17,9, que vai nos retornar 26 graus,54. Nesse caso, como nós já temos todos os catetos, ou nós temos pelo menos dois catetos, digamos assim, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para verificar se conseguimos chegar no mesmo resultado para o H. Então, nós temos que, pelo teorema de Pitágoras, que seria a hipotenusa, né, ao quadrado, seria igual ao cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado, ok? Aqui para o nosso caso. Então, nós temos ali que 32,01 ao quadrado seria igual a H ao quadrado mais 17,9 ao quadrado. Dessa forma, nós vamos ter que H seria 32,01 ao quadrado menos 17,90 ao quadrado. Fazendo toda essa operação, nós sabemos que aqui nós vamos ter um radical. Então, nós vamos ter aqui um valor de 704
26,2301. A raiz disso seria igual, a raiz de antes seria igual a 26,54 metros, ok? Portanto, nós finalizamos a nossa aula, conseguimos aplicar todas as relações aqui de seno, cosseno, tangente e também teorema de Pitágoras. Um forte abraço.